Minha história começou lá em 2006, quando entrei para a graduação de Engenharia Civil, que eu me formei em 2010. E logo quando eu me formei, eu passei por um processo de trainee, né, numa das grandes empresas aqui do Brasil. E fui em 2011 para uma obra em Macaé, uma obra de macrodrenagem. E ao chegar lá, o diretor me passou, né, que eu trabalharia na área comercial. Eu que vim de uma cidade relativamente pequena, sempre obras residenciais, condomínios, no máximo prédio, né? Então fui para uma obra grande, obra de macrodrenagem, e trabalhar na área comercial, né? Que eu nunca tinha sido preparado para isso. Mas eu não culpo a faculdade, né? Diferente de que muita gente fala aí que a faculdade não ensinou isso, não ensinou aquilo, realmente não tem como ela ensinar tudo, né? A engenharia é uma área muito ampla, muito grande. Então cabe a gente, né, com o aprendizado que a gente teve na faculdade, correr atrás da área que a gente quer se especializar. Então eu entrei na área comercial, não sabia nada, errei muito, não sabia fazer uma cotação no direito, né, porque eu entrei na área de subcontratos. O comercial são várias áreas e uma das áreas é a subcontratação, onde é que a gente vai contratar serviços especializados para a obra, né, que está precisando. Então eu sabia fazer a cotação, analisar o escopo do serviço, fazer questionamentos técnicos, mas na hora de analisar comercialmente a cotação, se estava contemplando os impostos, se o preço dele estava justo, então se tinha alguma coisa ali para eu entender de forma de pagamento, né? Então não tinha esse domínio. Eu não sabia olhar a planilha orçamentária da obra para poder avaliar se eu estou contratando bem ou se eu estou contratando mal. Então assim, faltava conhecimento realmente. E aí aos poucos, né, eu fui aprendendo, eu tive lá um líder que foi me orientando, me direcionando, e eu tive um bom aprendizado lá. Só que mesmo assim, a área de subcontratos não é uma área focada em orçamentos, né? É uma área focada em contratação, em medição, né? Então, em 2012, eu tive uma mudança de obra, me colocaram em outra obra da empresa, inclusive uma das maiores da empresa e até do Brasil. E lá eu entrei no setor de orçamentos e propostas, né? Que é o cerne da engenharia de custos. Realmente era focado em orçamentação. E entrei lá em 2012 para coordenar a área de levantamento de quantidades, né? Auxiliar os técnicos nas dúvidas, na interação com o projetista, metodologia executiva, para gerar a planilha de quantidades, de serviços e quantidades. Mas eu não estava inserido na parte de precificação, composições de preço, BDI, e eu estava me sentindo, de certa forma, né, incompleto. Como é que eu ia passar por um setor sem ter conhecimento do todo? Então acabei que eu comecei a me capacitar por conta própria. Eu peguei o manual do SINAP, lia, grifava, pintava, anotava, manual do Cicro também, do Cicro 2 naquela época, que são manuais muito bons. Peguei livros também aí da literatura, estudei também. E aí eu comecei a provocar, né, solicitar demanda nessa área. E aí eu, aos poucos, né, eu fui pegando uma composição de preço aqui, fazendo uma composição, ajudando em cotações, que eu já tinha experiência da outra obra. E aí, aos poucos, eu fui ganhando confiança do gerente do setor. E quando ele tirou umas férias, no final de ano, surgiu uma demanda meio que urgente e eu acabei pegando para eu fazer. E quando ele voltou das férias, que ele foi corrigir, ele viu que eu já estava começando a me desenvolver nessa área de orçamentação, na parte de preços unitários, né, de composição de preço. E começou a me passar mais demanda. Só que, com a experiência dele, ele me passou coisas não representativas. Então, os erros que eu cometi não impactavam na obra. Então, eu tive essa oportunidade, né, de aprendizado. E, em paralelo a isso, eu fui fazendo pós-graduações. Fiz gerenciamento de custos, depois fiz engenharia de custos também, né, mais à frente, para poder ter uma graduação. Mas o meu aprendizado, realmente, ele veio da prática. Eu tive ótimos mentores, né, ótimos chefes, né, líderes, que me ajudaram nessa evolução. E também por eu estar mergulhado em um setor que só lidava com isso, que é estimativa de preço, orçamento, aprovação de termo aditivo, justificativa de preço, análise de preço, né? Como era uma obra pública, a gente sempre tinha que estar olhando para os referenciais da União, né? Os referenciais públicos, e em paralelo olhando a realidade da obra, a realidade do mercado, fazendo essa adequação. Então isso aí foi me gerando um aprendizado constante e até culminou em 2015, o meu líder da época ele foi aposentar e dentre lá várias pessoas que tinham no setor, inclusive mais experientes que eu, ele me indicou para ser o substituto dele lá para a diretoria. E a diretoria acatou, né, isso daí, só que eu não me sentia preparado, estava morrendo de medo de assumir uma responsabilidade dessa.
Nosso setor ele lidava com mais de 5 bilhões de reais em obras, né, e serviços. E eu ser responsável por tudo isso, né, não me sentia preparado. Mas o pessoal deu voto de confiança, eu comecei a coordenar o setor, tive minhas dificuldades como qualquer um, nada é tão lindo assim como parece, né? Depois que você conta fica legal, mas lá na época, né, foi muito trabalho, a gente trabalhava de domingo a domingo, trabalhava todo dia até meia-noite, muitas vezes virei noite de entrar 7 da manhã e sair 5 da tarde do outro dia para entregar proposta, então a gente teve um compromisso muito grande e em contrapartida vinha também o conhecimento, né, como consequência. Então, eu estou falando tudo isso por quê? Porque foram 10 anos de capacitação na prática, né? Fora os aperfeiçoamentos na teoria. Então, eu estou falando tudo isso aqui para ajudar vocês a entender que, sem a gente entrar na prática, não adianta você comprar 10, 20, 30 cursos, pegar livros para ler, se você não colocar em prática o que você está aprendendo. Né? E isso é uma coisa realmente chave para você ter essa virada. Então, busquem executar serviços na área de orçamento, fazer orçamentos, analisar orçamentos também de obras reais, né, de casos reais, e não só buscar teoria. Então busquem, né, bons mentores, seja profissionalmente dentro do seu trabalho, seja fora também, né, em pós-graduações, em cursos que você for fazer, sempre pesquise bem antes de entrar nesse barco, né, para não perder seu tempo, né, e você ter um direcionamento bem feito. E também, né, não tenha medo. A área de orçamentos traz muito medo para a gente, porque a gente está mexendo com, vamos dizer assim, com a alma de uma empresa, né, que é o lucro, que é o retorno, é o resultado. Não adianta nada eu saber executar muito bem uma obra se a obra foi precificada errado, porque vai acabar que eu vou tomar prejuízo e minha empresa vai fechar. Então não faz sentido, né, eu ser muito bom em execução e não saber nada de orçamentos. Então é importante sim a capacitação, eu digo que é fundamental, porque nenhuma empresa sobrevive se ela não for saudável financeiramente, né, e não tiver obras lucrativas. Então busque a capacitação, mas sem perder o foco na prática. Seja fazendo parcerias também. Mas eu não estou em obra, como é que eu vou aprender na prática se eu não tenho obra, se eu estou desempregado, se eu acabei de me formar? Então busque parceria com arquitetos para te passar orçamentos, às vezes a preço de custo, né, para fazer um orçamento, um estudo de viabilidade lá para algum projeto que ela está elaborando, se você conhecer algum arquiteto. Se você conseguir algum serviço e você não tiver total domínio, procure alguém para fazer parceria, um engenheiro mais experiente, né? Passa para ele, você auxilia ele, até o momento que você se sentir capacitado para você mesmo seguir seu caminho. Não vai ser de uma hora para outra. Você pode demorar menos se você tiver um direcionamento melhor. Mas é uma coisa que você não pode deixar para depois. Hoje o mercado está absurdo. Eu vejo o pessoal buscando orçamentista, buscando engenheiros de custos e não encontram. Eu acho que posso dizer que toda semana eu recebo pedidos de engenheiros, de orçamentistas, de pessoas para ajudar nessa área e eu não sei quem indicar. Eu tenho até alunos bons, mas a maioria já está empregado, já está com seus empregos, com suas condições, já suas vidas encaminhadas. Então é uma área muito boa. E eu falei tudo isso por quê? Porque eu estou trazendo esse contexto aqui para vocês, um pouquinho da minha história. Porque eu saí dessa empresa que eu trabalhava há 2 anos atrás, né, final de 2020, por motivos familiares, né, isso é outra história, né, nascimento do meu filho. Então eu trago depois em outro vídeo aí para vocês. Mas eu saí, tive a ideia de trazer conteúdos aqui no digital, porque eu já sou professor, vai fazer 3 anos de uma pós-graduação, né, a nível Brasil. Então pensei em trazer conteúdos aqui, em democratizar esse conhecimento na área de engenharia de curso, só que demanda tempo. E trazer qualquer coisa aqui para vocês também eu não iria trazer. E eu vou tentar trazer coisas boas para vocês. Então, caso vocês tenham interesse, né, e precisem se capacitar nessa área, eu vou estar aqui para tentar ajudar vocês e tentar direcionar vocês num caminho, né, não vou dizer fácil, né, mas um caminho mais assertivo, para vocês terem uma consistência no aprendizado de vocês. Eu não vou conseguir prometer aqui fórmula mágica, nem planilha pronta, e também não vou trazer para vocês aqui, né, uma metodologia que é infalível. Não, depende muito mais de você do que de mim. Mas o que depender de mim pode ter certeza que eu estou me programando e vou trazer coisas que realmente são relevantes e que vai servir muito para o desenvolvimento de cada um de vocês aí que está me acompanhando.